repercutir essa grande descoberta da BP agora, mas, claro, os impactos também disso para o mercado aqui no Brasil, lá fora. Eu vou conversar agora com o Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Obrigado, Muriel. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria muito de ouvir a sua percepção, antes de mais nada, se realmente é a maior descoberta aí em 25 anos, com o pouco que a gente tem de informação, pelo menos agora, com o que foi divulgado pela BP. Olha, Muriel, como você colocou, né, a notícia ela deve ser comemorada, né, principalmente pela BP, né, ter a maior descoberta, né, de petróleo nos últimos 25 anos. Não é todo dia que uma empresa de petróleo realiza esse feito. Mas, como você colocou, o anúncio feito pela empresa ainda é muito preliminar, né? A gente não sabe ainda, pelo fato divulgado, qual é o tamanho dessa reserva, né, quais são os desafios. Eles já colocaram ali o desafio do CO2, mas se esse desafio vai ser algum impeditivo, né, para comercialização desse óleo e desse gás, desse campo, né? Então, existem ainda variáveis que precisam ser colocadas na mesa para a gente entender se essa maior descoberta dos últimos 25 anos vão se tornar, né, também, talvez, né, a maior lucratividade da BP num campo de petróleo nos últimos 25 anos. E essa pergunta ainda está em aberto, né? A gente tem que esperar a companhia divulgar mais informações para a gente saber, né, como esse campo, né, essa produção vai se desenvolver. Mas, sem dúvida, além de uma ótima notícia para a BP, também é uma ótima notícia para o Brasil, né, e mostra todo o potencial, né, que o pré-sal brasileiro tem, né, em fronteiras de produção de petróleo ao redor do mundo, né? Então, o pré-sal brasileiro tem uma alta produtividade, né, um petróleo de alta qualidade, né? Então, essa descoberta ela vem de encontro, né, a essa potencialidade que é o pré-sal aqui no Brasil. Perguntar também, Pedro, o que pode significar em termos aí de impacto realmente para o petróleo brasileiro, para o cenário do Brasil, se realmente essa for a maior descoberta aí dos últimos 25 anos da BP especificamente? Muriel, a gente tem que entender que a BP é mais uma, né, exploradora e produtora de petróleo no Brasil, dentre outras, né? A gente tem a Petrobras, tem a Shell, outras empresas, né, privadas, internacionais, e a Petrobras, que fazem esse trabalho aqui no Brasil, no campo offshore, e no onshore temos ainda outras empresas. Então, quando a gente olha a produção de petróleo brasileira, né, qualquer aumento, qualquer incremento da produção, ela é muito válida, né, principalmente se a gente olhar pelo ângulo do Estado, né, e na arrecadação de participações especiais, de excedente de óleo, que é o caso aí dos campos do pré-sal, né, de royalties, né, e por aí vai. Isso mostra ainda, né, como o Brasil acertou, né, quando realizou nos últimos anos leilões desses campos de petróleo, permitindo que não só a Petrobras, mas também outras empresas internacionais viessem ao Brasil, investissem e produzissem petróleo, fazendo assim com que a produção nacional aumentasse e a gente não ficasse aí dependendo somente da Petrobras, que é uma ótima empresa, é uma empresa líder mundial nesse mercado, porém o Brasil, a potencialidade do petróleo brasileiro é maior, né, do que a própria Petrobras, né? Se a gente olhar para trás, esse campo, né, que a BP agora anunciou, ele foi leiloado, né, e a BP adquiriu no ano de 2022. Né? Então passaram-se 3 anos, né, até que a BP conseguisse divulgar uma notícia dessa, e vai passar mais tempo ainda, né, até a BP produzir o seu primeiro óleo, né, a comercialização desse óleo e assim por diante. Ou seja, o investimento, né, em exploração e produção de petróleo é um investimento de longo prazo, né? Não é descobrir petróleo hoje, né, explorar o campo amanhã e depois de amanhã a gente vai ver os resultados para a companhia e para o país, né? Então é um investimento a longo prazo, e daí a necessidade, né, do Brasil olhar para essa necessidade de investimento na produção de petróleo e conseguir realizar os leilões, né, dos campos para atrair novos investimentos, atrair novas empresas, né, dar a segurança jurídica e regulatória necessária para que o Brasil consiga aumentar a sua produção de petróleo e se colocar cada vez mais no cenário global como um grande produtor dessa riqueza natural. Nossa conversa, Pedro, para entender quais são os próximos passos que a gente pode esperar a partir de agora, diante desse anúncio que foi feito. E eu falo passos regulatórios, também ambientais, a partir dessa descoberta da BP. Olha, Muriel, sem dúvida, isso é uma notícia muito inicial, né, como a gente falou. Então, a empresa ainda tem aí alguns grandes passos a tomar, né, para a gente ter uma ideia. Provavelmente esse óleo, né, essa descoberta anunciada hoje, vai ter lá a sua produção
entre 4 a 10 anos, dependendo, como o próprio anúncio falou, dióxido de carbono, seja outros desafios, né, a velocidade das licenças ambientais, a velocidade de ser vencida a agenda regulatória. Né, a título de comparação, a gente tem uma discussão hoje, né, a famosa margem equatorial, que está há mais de 10 anos para se conseguir uma licença ambiental. Então, eu espero que a BP não passe por esse problema, né, não tenha necessidade de ficar tanto tempo, né, não estou aqui dizendo que não precisa ter licença ambiental, óbvio que precisa, mas óbvio, dentro de um tempo razoável, né, e não ficar 10 anos ou mais esperando essa licença, o que, de novo, atrasa o investimento, torna o Brasil um lugar não seguro, né, para a realização desses investimentos e, consequentemente, no futuro pode ser que a gente não tenha anúncios como esse da BP. Eu acho que ninguém quer isso, a gente quer que o Brasil se torne cada vez, como eu falei, uma potência na produção e exploração de petróleo, e esses desafios estão sendo vencidos. Eu espero que a BP consiga vencer esses desafios na exploração e produção de óleo nesse campo de bumerangue. E a gente teve essa fala agora de Jean Paul Prats nas redes sociais, ele publicou no X essa thread que ele fala especificamente sobre o teor de CO2 no gás associado, e eu queria até que você explicasse para a gente um pouco sobre essa relação, porque a gente pode falar que isso pode ser um desafio técnico também diante desse cenário, né? E aí o Jean Paul Prats, inclusive, explica um pouco mais, falando que no pré-sal o teor de CO2 é determinante para a viabilidade técnica e também econômica. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essas questões que são um pouquinho mais técnicas, mas para que a gente entenda realmente um pouco sobre esse cenário e o que pode estar em jogo diante dessa descoberta. Muriel, um campo de petróleo, quando a empresa descobre, né, petróleo, estou falando aqui de uma forma bem simples, ela pode achar somente petróleo, ela pode achar somente gás natural, ou ela pode achar petróleo e gás natural, que normalmente é o que acontece nos campos aqui no Brasil. Dito isso, quando ela acha essas duas fontes primárias de energia, existem desafios para se tirar o petróleo debaixo da terra, se tirar o gás debaixo da terra, né, e principalmente comercializar esse petróleo, comercializar esse gás. Nenhum petróleo e nenhum gás natural achado num poço e num campo, né, mais especificamente, é igual a outro. Né? Esse gás precisa passar por um processo, né, de limpeza, né, dentro de uma UPGN, um processo de separação, né, de líquidos, de outros gases, para que o gás natural entre nas especificações mundiais e aqui na ANP, para que ele seja comercializado, e assim também o petróleo. Dito isso, dependendo da composição química que existe nesse gás natural, os desafios para a limpeza, processamento e para que esse gás seja levado ao consumidor são maiores ou menores, são mais caros ou mais baratos. O CO2, por exemplo, é um desafio grande. Muitas vezes pode ter um teor de CO2 tão alto que o preço do gás não justifique nem explorar aquele gás. Isso pode acontecer, principalmente dado aí para onde o gás vai, no mercado internacional, como está o preço. Ou seja, o fato é que o desafio está colocado. Né? Agora a BP precisa entender se esse desafio vai impedir ou vai tornar mais caro ou não a exploração desse recurso natural e venda e comercialização desse recurso pela companhia no mercado brasileiro e no mercado internacional. Perfeito, e até, inclusive, complementando o que também disse agora Jean Paul Prats, ele também escreveu que a produção com alto CO2 exige separação, reinjeção ou uso comercial, e isso depende de tecnologia e de mercado. E ele trouxe um outro ponto também, Pedro, que é a questão do desafio estrutural, falando que o Brasil ainda não tem um modelo robusto para aproveitar o gás do pré-sal, falando que sem infraestrutura de escoamento, muita regulação clara e mercado, muitas descobertas ficam presas no papel. Você concorda com essa afirmação do Jean Paul Prats? Eu concordo sim, Muriel. O Brasil ele tem uma indústria de gás natural, de certa maneira, recente em relação à indústria do petróleo. Né? Então, o gás natural é mais recente para a regulação e para o mercado brasileiro. E o gás natural ele envolve desafios de infraestrutura muito maiores do que a indústria do petróleo. O gás natural, assim como a energia elétrica, ele precisa de dutos, né? Como a energia precisa de fios para ele ser transportado, escoado, distribuído e por aí vai. E o Brasil tem uma carência enorme nessas infraestruturas de dutos. Né? A título de comparação, o Brasil tem algo em torno de 35, 40 mil quilômetros, né, de dutos de gás. Os Estados Unidos têm mais de 5 milhões, né, de quilômetros. Então, o Brasil ainda carece muito dessas infraestruturas que são necessárias, né, para que o gás natural chegue ao consumidor final. Hoje, no Brasil, somente 2% da população brasileira tem acesso ao gás natural encanado. Então, no interior do Brasil, por exemplo, moradores de Brasília, de Goiânia, né, no Tocantins e outros estados não têm acesso a essa riqueza que o Brasil tem, que é o gás natural. Então, por essa carência,
né, de infraestrutura, como bem colocado pelo Jean Paul Prat, é que às vezes existe essa dificuldade, né, de comercializar esse desafio, né, de fazer com que essa molécula, essa riqueza brasileira chegue ao consumidor, né, e às pessoas. E interessante também ver esse cenário que parece que a gente começa a entender que vai faltando alguns pontos ainda para conseguir colocar o Brasil como protagonista nesse cenário, né? Ainda mais de petróleo. Exatamente, né, Muriel? Acho que o Roberto Campos dizia uma frase, né? O Brasil sempre perde uma oportunidade de ter uma oportunidade, né? E às vezes a gente engargala em determinados desafios, né, principalmente na criação e desenvolvimento de infraestruturas, né, que é um desafio que o Brasil tem, né, em razão da insegurança jurídica, dos problemas regulatórios, né, e por aí vai, mas precisam ser endereçados, porque senão a gente vai continuar perdendo a oportunidade. Pedro, e aí aproveito então para a gente entender e ficar de olho no que a BP for anunciar a partir de agora. Te pergunto o que a gente precisa ficar esperando e de olho quando o BP for anunciar novidades com relação a esse achado aí, o maior aí em 25 anos. O que a gente precisa ficar atentos a esse anúncio? Olha, Muriel, acho que agora a gente tem que ficar atento, né, principalmente ao tempo, né, que a BP vai levar para conseguir, né, essas licenças, conseguir enfrentar os desafios regulatórios, né, os desafios aí, vamos dizer, da máquina burocrática brasileira, que todos nós torcemos para que seja eficiente, né, que seja justo, mas que também seja rápido e ágil, né? Não significa ser ágil, não significa não ter ou não ser eficiente e de qualidade, né? Mas que seja num tempo razoável para que a companhia consiga, como eu falei, para a companhia a notícia é muito boa, mas a gente também quer, também é boa para o Brasil, né? Então, se a BP aumenta a sua produção de petróleo no Brasil, se a BP traz investimentos para o Brasil, assim como outras petroleiras, isso é ótimo para a população brasileira, para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, que vai ver, sim, a riqueza do petróleo revertida, né, em bem-estar social, né, em melhoria na nossa qualidade de vida. Então, a gente tem que acompanhar, na minha opinião, principalmente o avanço que a BP vai ter agora, né, nesses passos do ponto de vista regulatório e técnico, como ela já anunciou que existe um desafio técnico, aí, um primeiro, com relação ao CO2, né, mas vamos acompanhar, acho que de nós, brasileiros, talvez, que estejam nas nossas mãos mais do que o CO2, né, que isso aí é uma riqueza que está aqui no Brasil, que a gente não tem controle, mas o avanço e a celeridade desse processo, eu acho que as autoridades brasileiras, agências reguladoras e governo podem ter. E você falou em tempo razoável. Qual seria o tempo razoável na sua percepção? O mínimo e máximo, Olha, pode Muriel, ser. é difícil, né, a gente dizer um tempo razoável, né? Eu não sei, o IBAMA, por exemplo, para pegar um órgão, a ANP, né, tem lá o órgão técnico, que tem uma ótima qualidade técnica, né, das pessoas que trabalham. Então, eles têm um tempo que eu não sei dizer qual é, mas volto a falar, né? O que me parece, por exemplo, olhando a outros exemplos, né, me parece que muitas vezes esses órgãos extrapolam essa razoabilidade, né? E aí a questão técnica ela também acaba sendo extrapolada e vira quase que um discurso aí político, né, ideológico, isso que a gente não quer. Então, acho que o tempo razoável que tem que dizer é a lei, né, os órgãos ambientais, reguladores e por aí vai, mas botando na mesa, né, e trazendo a discussão e norteada a discussão pelo argumento técnico, né, e não pelo argumento ideológico ou político. Muito bem, Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui no CNN Money. Bom trabalho para você por aí. Boa semana. Obrigado, Muriel. É um prazer estar aqui com vocês sempre que vocês precisarem. Boa semana. Obrigada. Uma boa tarde para você.